Caímos, gente. Vai acontecer, tá? Se acontecer de cair, a gente vai voltar. Estamos voltando. Só aconteceu um probleminha que caiu, mas a gente não conseguiu salvar o vídeo que a gente já tinha gravado, né? Horário cheio, né? Então. Vamos Oi, lá, vamos Luziane. de novo. Só um detalhe, Luziane, que Ah, eles não deixaram salvar, ele simplesmente caiu e não não teve tem como salvar. problema, vamos recomeçar, né? Vamos. De novo, obrigada pelo convite. Estamos aqui mais uma live, muito obrigada. Eu acho que é importante, temos trabalhado muito. Eu acho que essa sua iniciativa é interessante em tentar trazer algo mais resumido, mais rápido e que seja de fundamentação científica. Eu estava falando, vamos retomar, que nós Sim, temos uma série de fake news e esse fake news, entenda-se que não é criminosa no sentido de fazer com que vocês acreditem em algo para se prejudicar. Pelo contrário, me preocupa até bastante, porque são informações vindas de profissionais credenciados cientificamente, mas não na área de biossegurança. Então, isso tem que ficar bastante claro. Até brinquei outro dia numa live que quando a gente tem um problema cardíaco, a gente procura um cardiologista, quando a gente tem uma periodontite, um periodontista, quando a gente tem um problema neurocirúrgico, um verdade. tumor, um aneurisma, a gente vai atrás do neurocirurgião. Então, quando nós não entendemos o que se faz em relação ao controle de infecção hospitalar e odontologia, precisamos procurar pessoas que tenham credenciamento para isso, né? Isso para mim é algo bastante óbvio e, infelizmente, por exemplo, a gente cai em algumas informações que não têm embasamento nenhum. Por exemplo, os aventais. Os aventais que nós estamos orientando para se utilizar é a partir de 40 gramas. Lembrando que os totalmente impermeáveis são acima de 60 Acima de gramas, 60. mas os de 40 gramas nós já temos uma boa impermeabilidade. Não é 100%, mas por que nós temos de risco que a gente não vai levar uma ducha de água no avental também, é para o aerossol e para gotículas, ele é satisfatório. Partindo desse pressuposto, a gente tem que entender o que é o conceito de ser hidrofóbico ou hidrofílico. Então, Atrofia. tudo que é hidrofóbico repele água, tudo que é hidrofílico é passível de penetração de água, tanto para lavagem quanto para esterilização. E aí a gente estava falando, quando caiu, e eu vou repetir, que os aventais você pode até conseguir molhar e lavar, mas a esterilização não vai se dar, porque o vapor não vai penetrar satisfatoriamente. Esses aventais, quando nós compramos, eles são recebidos através da dental ou de cirúrgica, quando você compra estéreo, e ele, antes disso, o fabricante, antes de mandar para o hospital ou para a dental, não vem direto de uma fábrica sem ser esterilizado. E esse método de esterilização não é a vapor sob pressão. É um método chamado óxido de etileno, Óxido de etileno. que é um gás e que é uma esterilização normalmente que se terceiriza. Eu estava dizendo que esse computador que eu estou, celular, tudo pode ser esterilizado em óxido de etileno se você quiser levar esses objetos para uma cirurgia. Isso é básico para controle de infecção, é básico para quem entende um mínimo de microbiologia e eu gostaria que os profissionais que estão nos ouvindo tenham o mínimo de senso crítico para entender que a gente precisa aprender o correto, porque é uma questão de vida, né? Não vamos falar Com outras certeza. palavras, mas é uma questão de vida, é uma questão de preservação da saúde. Então, não é para lavar os aventais, não é para passar álcool nos aventais que estão sendo vendidos por aí, muito menos borrifar. Borrafa. Borrifar é uma palavra que não vai se usar mais enquanto tivermos a pandemia. Não se usa mais borrifador. Eu mandei para você aí uma foto de almotolia que eu queria que o dentista entendesse que ele precisa trocar os líquidos que são borrifados por essa embalagem que não é borrifador, é uma Ao almotolia. motor. E quando você tiver que fazer a desinfecção das superfícies, colocar o álcool ou o ácido peracético ou o quaternário de amônio, o que você for utilizar associado ao álcool, a clorexidina a 1% é bem interessante, colocar no papel
e depois fazer a fricção. E não borrifar nada, porque a gente não pode aerossolizar o ambiente. Que bacana, não? Né, isso é Muito importante. importante. E para lavar instrumental também, que nem é uma pergunta, mas de novo, mudou alguma coisa? Mudou na questão de lavagem de instrumental. Você não vai lavar instrumental nem com a escovinha para fora da água e nem com a escova na água corrente, porque você vai ter a aerossolização. Então a gente vai bloquear todas as aerossolizações que nós tínhamos antes e que pudermos fazer isso. Outra coisa é a cuspideira. Não colocar a cuspideira para funcionamento. Cubra a sua cuspideira e use 4 mãos. E trabalho com bomba a vácuo. Uma outra fake news, que a gente vai dizer, não vai chamar de fake news, porque é pejorativo quando a gente fala fake news. E estamos falando de pessoas sérias que estão orientando. Para mim parece muito agressivo e pode parecer até assintoso. Então, assim, não é que é fake news, é uma informação incorreta, pautado em algumas informações que podem ser uma associação, mas não necessariamente uma informação com evidência científica na área do controle de infecção, ok? Não se faz nenhuma desinfecção, nem por contato e nem por superfície, então você não vai misturar água na clorexidina para fazer desinfecção de prótese, desinfecção de moldagem, para colocar na garrafinha do seu equipamento clorexidina. Pode sim se usar e se deve usar clorexidina em superfície quando associada ao álcool. E já existem produtos no mercado, eu vivo falando desses produtos, que são clorexidina a 0,5%. Clorexidina a 0,5%. Com álcool para as mãos, que ela tem muito mais eficácia do que só o álcool 70. Que legal, que informação. Clorexidina 0,5 com álcool 70. Não adianta você querer fazer isso domesticamente, tem que mandar manipular e tem lugares que já vendem. E a clorexidina 1% com álcool 70 para substituir só o álcool 70 em superfícies, onde você tem, com a presença da clorexidina, um fator de permanência maior de desinfecção. Mais uma vez, a clorexidina que você bochecha, ela é bochechada 0,2 ou 0,12, melhor 0,2 que 0,12, muitas vezes em 1 minuto, mas ela não está associada a nada e ela, sim, é um excelente e potente fator de desinfecção da boca. Mas não fazer isso num tubete, não fazer isso em nada que você vai imergir, até porque ela não é ativa em superfície inanimada quando ela não tem esse veículo alcoólico, isso é importante. Então a gente vê uma série de informações que me deixa muito angustiada, não só a mim, como outros colegas daqui de fora do país, porque isso acontece também, e a gente se sente enxugando o gelo, porque a gente fala, e as pessoas precisam acreditar no que nós estamos falando. Não é nenhuma frescura, nenhum exagero. São ações e protocolos pautados sempre em evidência científica, e não de achismo, e não de comparação com superfície ou com outra área. E para finalizar essa parte de informações equivocadas, que me deixou um grupo que eu participo bastante preocupado, o nosso colega, o dentista, ele é um formador de opinião na comunidade, concorda? Com certeza. Mesmo que ele não seja professor. Sim. Mesmo que ele não tenha estatura científica para dar aula, não interessa. Com certeza. Ele é um profissional de saúde que o seu paciente, a sua família respeita. Então, eu gostaria de apelar a isso e pedir, por favor, para que esse profissional tome cuidado com o que ele vai orientar para o seu paciente. O paciente não tem que ficar bochechando peróxido de hidrogênio 2, 3 vezes por dia. Não tem nenhum lugar do mundo que comprove que isso vai eliminar o vírus. Pelo contrário, nós vamos ter uma população com lesões brancas e com lesões de mucosa por conta da agressão que o peróxido de hidrogênio vai causar à boca desses pacientes.
Eu não estou dizendo que não é para usar como bochecho prévio, que isso já é um outro assunto que depois você vai Sim. entrar. Mas eu estou vendo uma orientação de professores, de pessoas renomadas, dizendo que é para orientar o paciente a fazer 3, 4 bochechos por Nossa, dia de água oxigenada diluída em água. Isso não tem nenhuma evidência. orientação científica, evidência. Pelo contrário, a gente vai criar problemas nas mucosas dessas pessoas e vai abrir porta de entrada para o vírus entrar, se é que ele já não está. Então, vamos imaginar que o paciente esteja com Covid, eu sei que ele está. Ainda que ele esteja, ficar bochechando qualquer tipo de substância não vai eliminar o vírus, não vai tirar a doença dele. Então, a gente vê outras aí fake news mesmo, que eu recebi no Facebook hoje, de pessoas leigas fazendo campanhas para que as pessoas comecem a fazer gargarejo de água quente, com sal, com limão, com água oxigenada, aí mistura, e isso pode fazer muito mal às mucosas, porque você acidifica muito a mucosa. E assim, a gente não pode conter esse tipo de fake news, mas os dentistas, enquanto formadores de opinião da sua comunidade, dos seus pacientes, como profissionais que têm respeito da sua família, do seu entorno, precisa ter muita responsabilidade em fazer esse tipo de orientação para o seu paciente. Eu faço um apelo aos profissionais para que não acreditem em qualquer coisa que esteja sendo vinculada que não tem evidências. Não, Tá? perfeito, Luziane. Você como professor, eu também como professor, a gente sempre fala dessa questão de evidência científica, porque se a gente ficar passando informações de achismo, né, a gente está propagando informações errôneas, né? E como você mesmo falou, até professores fazendo esse tipo de Sim. propagação que não é bom para ninguém no E final, eu né? também, assim, eu quero que fique bem claro que o meu apelo siga a orientação de especialista na área. Quando eu estava falando, caiu. Quando a gente tem problemas cardíacos, a gente vai no cardiologista. Quando Cardiologista. você tem um aneurisma cerebral, você procura um neurocirurgião. Quando a sua criança está doente, você não leva no geriatra, você leva no pediatra. Por que você vai ficar ouvindo informações de quem não é especialista em controle de infecção e biossegurança? Com certeza. Entende? Isso dói pra gente porque a gente está vendo pessoas reproduzindo o que algumas outras que têm muita credibilidade na odonto falando algumas informações e dando informações que não têm respaldo científico, que não têm evidência. Eu sou bastante contundente, pode achar que eu sou agressiva, não é questão de ser agressiva, eu trabalho com Não, isso antes de muita gente que está me ouvindo nascer. Eu tenho um filho de 29 anos e quando ele nasceu, eu já trabalhava com controle de infecção e neurocirurgia. Eu não sou a pessoa que mais sabe disso do mundo, não sei, não sou a dona da verdade, mas a gente estuda bastante. Há 29 anos só isso. Fiz odontologia, comecei a atender pério, voltei com biossegurança, porque era uma coisa pavorosa na época, a biossegurança em odonto. Então, eu queria que vocês perfeito. entendessem a minha agonia. Eu fico muito agoniada em ver uma série de protocolos, uma série de manuais sendo editados e postados com muitos erros crassos no sentido de evidências. Não, que Falei. bacana você tá falando. Não, Eu Luziane, eu preciso acho que tinha que falar. falar. Tem Tem que muita falar gente que mesmo é e assim. especialista e que está agoniado também. Então, já que Aham, eles não sim. falam, eu falo, tá? E eu fiz questão de trazer talvez a maior especialista em Não biossegurança acho aqui, que eu porque. seja a maior nem a melhor. Não. Mas eu considero, então. Não, sim, eu agradeço a Aham, sua confiança, sei que é sincero, mas eu acho que tem que ficar bem claro que não existe ninguém que fale algo 100% verdade. Até porque, sim, Darcio, isso tem que ser uma conversa mesmo, a gente não está dando aula, a gente está no momento em que estamos aprendendo. Até nós, especialistas do mundo todo, estamos aprendendo porque é um vírus que veio desafiar tudo que nós tínhamos antes.
Então, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã em termos de fisiopatologia, nós não sabemos como essas pessoas que saíram da UTI vão ficar em relação ao déficit pulmonar, nós não sabemos se esse vírus pode ser mesmo transmitido pelo aerossol, porque até agora a gente sabe que é por contato e por gotículas, mas é provável, talvez, que a gente descubra que ele possa também ser transmitido somente pelo ar, independente de você ter o contato com o vírus e colocar nas mucosas. Isso seria devastador. Espero que isso Sim. não seja verdade, que não venha se comprovar. Mas já existem estudos em andamento. Então, eu não posso dizer para você que não. Né? Já entrando na questão do bochecho, Que foi uma das coisas que o que foi pessoal uma das mais coisas, pediu. Assim. primeiro, importantíssimo todo mundo saber, definitivamente para quem está assistindo essa live, o fato de você proporcionar um bochecho para o seu paciente de A, B ou C não vai evitar que você adquira a doença dele se você não estiver com EPI, se você não abrir janelas durante os intervalos, se você não procurar um sistema de sucção melhor para você evitar que esse aerossol saia daquele campo que ele deveria ficar. Isto posto, nós sabemos que clorexidina é padrão ouro para a bactéria. Não existe nenhum melhor para a bactéria. Só que ela não pode ser usada também em casa por mais de 15 dias, por muitos motivos que não é o caso a gente explicar aqui. Mas pode-se usar também o peróxido? Pode-se, até porque a orientação da OMS, a orientação do CFO, que seguiu a Anvisa. O que nós discutimos muito, inclusive o Albert Einstein, um hospital que eu trabalho dando curso no centro de treinamentos, optou por usar os dois. Primeiro o peróxido 1% durante 1 minuto, 15 a 20 ml, e depois a clorexidina. Eu orientaria que, se você ficar muito incomodado, em não usar o que a Anvisa está acompanhando da OMS, simplesmente porque alguns especialistas, e muitos estão dizendo que não tem estofo para trocar, e não que não exista evidência para que ajude, mas não que se troque a clorexidina pelo peróxido. Use os dois. Você não vai fazer mal ao seu paciente, até porque depois do peróxido, você vai fazer 1 minuto de clorexidina 0,2%. Então, eu quero que fique assim, ainda que você use os dois, isso não te tira a responsabilidade dos EPIs, das trocas de barreiras e de todos os cuidados que a gente tem que ter nesse momento de pandemia. Desde o paciente quando entra pela porta da clínica, até indo para a sua sala e voltando e indo embora. São vários protocolos, vários processos onde usar um ou usar os dois não vai fazer a diferença de transmissão, vai fazer o conjunto de fatores, sim, vai fazer um grande resultado, que é para você manter saúde, tanto do paciente, que vai chegar depois, porque esse aerossol fica 3 horas no ambiente. E quanto tempo eu tenho que ficar de um paciente para o outro? O ideal seria de 1 a 2 horas. O ideal. Mas será que a gente vai poder fazer isso? Eu estou propondo 40 minutos. Será que eu estou certa? Pode ser que eu esteja errada. Pode ser que tenha que esperar 2 ou 3 horas, mas nós estamos nos cobrindo, nos respaldando com todo o EPI, com uma sucção adequada, com o bochecho, não usando cuspideira, usando todos os plásticos, abrindo janela entre pacientes, fazendo uma ventilação, procurando o mais rápido possível comprar um equipamento que vai fazer a sucção e pressão negativa, porque precisa fazer isso. Nos outros países sérios, o dentista só vai atender se ele tiver um poder de alta sucção com pressão negativa. Adianta colocar um exaustor lá no canto da parede? Não, vai ajudar. Adianta comprar aqueles aparelhinhos de UV para passar na superfície? Claro que não. Pode ajudar. Adianta só fazer o bochecho? Não. Só usar uma bomba a vácuo naqueles é um conjunto de fatores. E o principal é o seu EPI. O principal de todos é o seu EPI e o da sua equipe auxiliar. A gente vai discutir um monte de coisas aqui, mas então já fica bem claro para o pessoal que está assistindo que você falou, o principal é o EPI. Só recapitulando, Luziane, esse protocolo de
de água oxigenada, peróxido de hidrogênio 1%, né, 15 a 20 ml antes, um Um minuto, minuto. Isso. mais clorexidina 0,2, solução, Pode ser solução... 0,12 ou 0,2. Hum, 0,2 tem um pouquinho mais de eficiência, segundo alguns trabalhos. Só certo. que espero que não venha uma série de amigos dizer para mim que é 0,12. Ok, pode ser 0,12, não tem problema. Faça, se fizer, se optar por fazer o peróxido, faça os dois. Certo. Ou só faça a clorexidina. Só Porque a a clorexidina, clorexidina, ela perfeito. também tem ação em vírus envelopados e também é o único bochecho que tem efeito prolongado. Ou seja, Substantividade, né? sim, se você usar o cetilperidínio, se você usar o peróxido de hidrogênio, se você usar os óleos essenciais, qualquer um desses vai diminuir em algum grau de diferença o que você tem de microbiota na boca num primeiro momento. A única que tem um fator que ela tem, é um fator mais estendido de permanência é o dicloroconato de clorexidina 0,2 ou 0,12. Isso tem que ficar claro Perfeito. também, Ótimo, tá? não, porque talvez foi uma das maiores quantidades de pergunta foi referente a esse Não vamos bochecho nos aí. preocupar se isso está Uhum. perfeitamente respaldado ou não. Usemos os dois, é o que o Albert Einstein, todo mundo que pensa em hospital na América Latina, pensa no Albert Einstein, não é? Eles Perfeito. optaram por fazer os dois. Então, vamos fazer os dois, tá? Não é momento da gente discutir, se degladiar, é momento da gente se unir, trazer protocolos corretos. E eu todo dia estou reinventando o nosso protocolo. Esse curso que você me perguntou num outro momento, que eu dou ao vivo de Sim, 3 horas, ele vai se reinventando a cada semana, porque coisas novas vão aparecendo e eu vou mandando para os antigos alunos tudo que veio de atualização. Não dá para você estancar um curso num quadradinho, numa caixinha, fazer para o aluno ouvir esse curso no dia 20 de março, quando chegar em agosto, esse curso está completamente proscrito, desculpe, completamente defasado. Então a gente faz ao vivo e vai atualizando, tá? perfeito, não, ótimo. E já falei para você que eu vou ser o aluno, né, da próxima turma, já tô lá. Legal. Você me falou a respeito da máscara. Eu coloquei a máscara N95 para você colocar aí na foto, na imagem, para que a gente possa falar um pouquinho dela. Então, máscara N95 é como aqueles produtos Gillette Bombril. Tem várias marcas. Todos são palha de aço, todos são lâminas de barbear. Mais ou menos isso. Mais ou menos, tá? Só que não. Tem algumas N95 ou PFF2 que prometem, mas não são. Então toma bastante cuidado e veja na especificação se ela é filtrante para agente microbiológico. Caso você não encontre, é melhor não comprar qualquer outra coisa. O que eu orientei? E aí também tem um monte de fake aparecendo. Para você substituir na falta, escassez completa, ou uma máscara que está custando R$ 50. É impossível o dentista começar a Sim. atender com uma máscara a 50 ou R$ 100, é fora da realidade. Aham. Existe a possibilidade que é respaldada em ciência, e eu já estou falando isso desde a primeira live que eu fiz com a biológica, depois as outras com garófalo, e foi indo, que você pode utilizar um tecido CMS médico. Eu mandei uma foto para você, para que as pessoas possam saber, printar essa tela e quando for procurar, não confundir isso com o TNT comum. TNT comum é do avental, o SMS médico é o que a gente usa em hospital para fazer barreiras de esterilização. Então ele tem uma parte superior hidrofóbica, inferior hidrofílica, inferior não, intermediária hidrofílica e que atrás da sua foto, bem embaixo, está 99 a 100%, é uma barreira que filtra de 99 a 100%, portanto filtra mais até do que a própria máscara, é PFF2, e embaixo ela tem uma permeável a esterilizante. Não vamos esterilizar isso, tá? Essa máscara seria uma máscara que você iria utilizar o dia e jogar fora.
tá? Não vai ter uso prolongado como seria uma máscara N95. Essa Certo. máscara seria o SMS duplo, dobrado. E o SMS é formado por essas 3 camadas. Eu estou vendo uma série de máscaras por aí sendo vendidas como SMS para substituir a PFF2, que é de TNT de avental. Isso não é correto e isso vai te contaminar. Uma outra questão é quando mandar fazer essa máscara, ela não pode ficar aqui como é a N95, porque a N95 tem toda uma estrutura. Esse tecido ele tem que ir até mais para trás, perto da sua orelha, para que o aerossol não penetre. Ai, mas o aerossol penetra? Penetra, porque as gotículas são aquelas gotículas que você enxerga no seu face shield ou no óculos. O aerossol, você deixa ele embaçado, você não enxerga. E o aerossol, ele é muito leve, então ele fica pairando durante umas 2 horas, 3 horas. E ele é como o ar, você não pega o ar. Ele vai entrando em todas as frestas. Então, se essa máscara não for muito bem vedada até aqui atrás, ela vai funcionar só como funcionaria uma máscara cirúrgica, que tem aquela tripla proteção, que é excelente, mas não é para esse caso de aerossol e gotículas, porque além de não ter as camadas importantes, ela é aqui, ela é aberta. Então isso é importante, talvez o ponto principal da nossa live seja esse. Eu estou com muito receio dos dentistas não encontrarem a N95, que é a PFF2, pegar um TNT e mandar a costureira fazer. Você não vai ter proteção e vai pegar o novo coronavírus. Isso é fato. Perfeito. Tá? Que mais Luziane, tinha... existe alguma coisa já de fábrica de SMS que você conheça? De fábrica, o tecido sim, mas a máscara feita a máscara não. Porque ela é, na verdade, o SMS, ele é pronto para fazer esterilização de materiais complexos, materiais de hospital. E ele funciona como uma barreira muito melhor do que o grau cirúrgico. Então, pautado em muitos estudos, e tem teses de doutorado que mostram isso, que o SMS pode, numa situação de guerra, que nós estamos numa economia de guerra, numa situação de extrema escassez, substituir a PFF2. Porém, ele não vai ser esterilizado, porque você vai contaminar a sua mão, não é para esterilizar, porque nós não temos lavandaria hospitalar, em hospital pode sim ser esterilizado, em autoclave. Ele não vai ser colocado como uma máscara comum, aberta aqui. Eu tenho máscara aqui só para mostrar para vocês, ó. Essa é uma máscara que nós usávamos até então como máscara cirúrgica. Olha aqui como ela é, ó. Se eu fizer uma dessa nesse modelo, não vai servir, porque eu vou respirar o aerossol. Eu posso não respirar a gotícula, mas eu vou respirar o aerossol. Então, isso é muito importante, extremamente importante. O óculos de proteção, o face shield, essa máscara, é extremamente importante, mais até do que o avental, tá? Tomem bastante atenção, aguçem o senso crítico quando ouvirem informações que possa parecer uma informação muito rápida, uma resolução muito... assim, fácil. Nesse momento as coisas não estão sendo tão fáceis assim, tá? Eu gostaria que fosse. Gostaria que a gente tivesse uma vacina no mês que vem, para a gente pensar num outro patamar, mas isso não vai ser possível. Então prestem bastante atenção nisso, a gente está deixando bastante você fotografar. Eu achei esse material, sabe onde? No Mercado Livre. Mercado Livre? Super fácil achar. Só que dê uma olhada se não é o TNT comum. Tem que ser SMS médico. Tá? Coloca para mim a foto da... Desculpe, pode falar. Não, você falou das marcas, né, que existem de N95. Você pode citar algumas que você tem confiança? A gente não está fazendo jabá de ninguém, a gente só está preocupado eu gosto com da 3M, eu gosto como chama aquela que tem? Da Descarpac, apesar de ser uma empresa brasileira, ela é uma boa empresa. A gente não pode também dar só
levar os louros só para o que é do exterior. Tem várias. Na ausência da PFF2, você também pode abrir mão, lançar mão, desculpe, da PFF2S, que você compraria na casa de construção. Porém, PFF2S. S. Porém, S de sapo. Porém, se você achar o SMS, conseguir fazer uma máscara que vede até aqui atrás, eu preferiria que você usasse de SMS médico do que a PFF2S. Porque em termos de barreiras, ela é melhor até do que a própria PFF2. Porém, ela não tem aquela vedação que nós precisamos da PFF2. Mais uma vez, eu não falei que é para você substituir a PFF2 por esse SMS. É só em caso de extrema necessidade ou de parcos recursos que o dentista possa ter, porque é impossível comprar uma máscara por R$100. Né? Então, padrão ouro é N95, né? Não tem discussão isso. Bem, é que entra a ligação no meu celular toda hora. Eu não posso desligar. E aí, para paramentação, coloca aquela moça assim de rosa, que aí eu questão explico. Da armazenar, só a questão da armazenagem que o pessoal falou, até por quanto tempo, tinha aquela questão do Tupperware perfurado. Sim, existe, na verdade, se você for atrás da Anvisa, você vai ver uma técnica que não é do Tupperware, é de papel, onde você pega uma folha assim de papel, dobra, corta aqui no meio, coloca o elástico. Eu acho isso para o dentista, para nós, que não temos tanto traquejo com essa máscara, algo que possa nos contaminar. Então, eu acho que aquele pote que você usa, que vai caber perfeitamente em cada modelo, e aí você vai ter que ver a profundidade, com a tampa toda perfurada, é o ideal. E aí, usar alternando nos dias, porque a gente sabe que fica mais ou menos umas 72 horas, 3 dias, esse vírus no tecido até então. Não sabemos em que inócuo ele fica, mas ele fica viável, não sei se para transmissão, mas ele fica vivo. Se é que a gente pode falar vivo, porque vírus não é um ser vivo, né? De qualquer maneira, tomar cuidado no momento de colocar e de retirar. Sempre usando higiene de mãos. E se você puder ter 4, 5, use e espere 3 ou 4 dias para usar de novo. E aí você vai ter um uso estendido. Sem jogar álcool, sem passar hipoclorito, sem borrifar lisoforme. Gente, esquece do lisoforme. Onde foi que explicaram para o dentista que lisoforme é o melhor produto para se utilizar na odontologia? Existem muitos produtos bons. E se você não tem, use o hipoclorito, use o álcool 70 com clorexidina. E existem os quaternários de amônio que são muito bons. Existe também o ácido peracético. Esquece do lisoforme. O lisoforme é para você usar domesticamente. Eu recebo centenas de perguntas sobre lisoforme. E a gente recebeu umas também e mandei para você também. Essa é uma profissional de Belém do Pará, a Débora, uma querida que me mandou. Ela é odontopediatra e ela fez esse face shield. Olha que interessante. Ele tá virado, olha, ele é até aqui nessa região lateral. Veja que não é um equipamento de altíssimo custo e ela conseguiu adaptar e ela tira, a cada vez que ela usa, ela tem vários, ela troca esse acetato. Então é menos uma coisa para você lavar, menos algo para você desinfetar. O vírus, ele tem uma carapaça, ele tem uma envoltura de gordura, de lipídio. Então, se você conseguir lavar adequadamente com água e sabão e usar álcool 70, você inutilizou esse vírus e, na verdade, matou. A gente usa matar, né? Você inviabilizou o vírus. O vírus. Ok? Por isso que lavar as mãos é muito importante se a sua mão estiver visivelmente suja. Senão você pode usar o álcool e deve usar o álcool 70, que ele é até mais eficaz que a lavagem de mãos caso a sua mão não esteja suja. E se você misturar o álcool 70 com a clorexidina 0,5, ele é 6 vezes melhor que lavagem de mãos. Isso a gente encontra facilmente, Luziane? No mercado? Olha, eu vou falar a marca, mas mais uma vez, quero deixar claro que eu não ganho R$1 e são Nem pessoas que eu confio.
Porque fala, poxa, deve ganhar. Não precisa nem falar que sim, você sim. ouviu isso na minha live, tá? Não Aham. precisa falar, foi a Luziane que indicou. Eu compro há 20 anos produtos na fórmula e ação. E esses produtos todos que nós estamos falando, umectante para não deixar formar aquele biofilme no material entre o momento que você usa e depois até lavar. O álcool 70 com clorexidina 0,5 para as mãos, o álcool 70 com clorexidina 1% para superfícies. Um Superfície. outro produto que a gente usa, eu uso há mais de 20 anos, um produto à base de cloramina, que se chama Cloramin, que Cloramina. é um pozinho que você põe na água do seu equipamento e ele tem EDTA, lantoína, cicatrizante para a boca, e ele é muito melhor que qualquer outra substância que você coloque na água para desinfetar a água e eventualmente até por essa questão de refluxo. Mais uma vez, tá? Eu não ganho R$ 1 para falar sobre isso. Estou falando porque nós usamos nos nossos cursos há 20 anos. Então eu Perfeito. confio e eles não estão cobrando caro por conta da fragilidade da pandemia, porque tem muita empresa enfiando a faca no dentista e sabe que o dentista precisa disso e vai ter que comprar. Então essas pessoas têm o meu respeito, quem respeita o consumidor e tem uma formulação confiável de controle de qualidade. Controle de Isso é qualidade. importante, Não, é tá? importante você falou da cloramina, que já em relação àquele pessoal que achava que colocar clorexidina, né? Então, cloramina Ou é até um. como se você fosse fazer aquela higiene de verduras e legumes que tem em alguns produtos a cloro, você não pode fazer isso na boca do paciente. Você vai sim dar um tratamento para água, mas você vai intoxicar o seu paciente de cloro. A cloramina, a cloramina é uma substância que está no cloramin, que é o nome do produto, e que vai te dar uma condição e que tem um sabor agradável para você não ficar com Perfeito. gosto de cloro na boca e que tem até substâncias que são cicatrizantes para a boca. Isso, ao contrário do peróxido de hidrogênio, que vai, em algumas mucosas, poder formar manchas brancas. Então, assim, a gente está sempre tentando encaminhar ou orientar o profissional para que ele adquira produtos não só acessíveis, mas produtos que tenham confiabilidade e respaldo científico. Isso é Perfeito. inegociável. Isso é inegociável, tá? Perfeito, Luziane. Só a questão de desinfecção do óculos, lupa, que o pessoal perguntou, né? Isso Água tem e que ser feito sabão a cada primeiro, paciente. Isso. a Uhum. cada paciente. Água e sabão primeiro e nos que podem, álcool 70. Ponto. Só isso. Não Perfeito. precisa esterilizar, não precisa borrifar nada. Aliás, borrifador, esqueça. Não se borrifa Uhum. nada mais, tá? Eu mandei uma foto também essa foto todo mundo já deve ter visto, mas é importante, do aerossol e da dispersão, né? Isso, essa dispersão é de 2 metros e a gente vai tentar fazer com que essa dispersão não aconteça. Como? Utilizando a todos os aparatos que você tiver à disposição. Então, a gente tem aproximadamente 3 ou 4 elementos para incluir aí, para diminuir essa dispersão ou até para eliminar em quase toda a sua totalidade. Primeiro, o bochecho é importante? Mas sem outras coisas ele não vai resolver nada. Há aqueles aparatos de abridor de boca que já vão direto no sugador ou na sua bomba a vácuo, extremamente importante, mas ele não vai conseguir eliminar 100% desse 100%. aerossol. Aquelas mesas de vidro, mesas de plástico que estão sendo colocadas à venda para você ficar com o paciente por baixo da mesa, evidentemente, um primeiro jato você não vai respirar, mas como o aerossol paira, aquele aerossol vai sair pelas laterais e vai depois entrar em contato com você e com o seu avental. Eu não faria esse investimento agora. Se fosse para fazer algo, e é importante a gente se preparar o coração para isso, a gente precisa procurar um aparelho de sucção de alta potência, seja da parede, seja de central ou seja portátil. Isso vai te dar uma segurança muito boa. Trabalhar sempre com isolamento absoluto, se Absoluto. possível.
E outra coisa, que é um mito ou verdade, né? Que me pediram para falar sobre isso e eu estou falando em todas as lives. O fato de você não estar gerando esse aerossol mecânico não quer dizer que você não tem aerossol da própria boca e da respiração do paciente. Sim. Então, eu estou vendo, inclusive, em alguns manuais e orientações de instituições de muito respeito, para a pessoa usar máscara cirúrgica se for atender sem aerossol, entre aspas. Não faça isso. Se você é ortodontista, se você vai fazer ROF, se você não vai ligar a alta rotação, você vai ter aerossol em algum nível menor, mas vai ter. Tem que usar a PFF2. Não abra mão da PFF2 para atender nenhum paciente, para olhar a boca, dar uma olhadinha, como as pessoas pedem, para olhar a boca do paciente, para pôr um clareamento. Não vai usar nenhuma alta rotação, nem nada, não vai esguichar ar e água. Coloque, porque nós trabalhamos muito próximo da boca. Isso é fundamental. Certo. É um erro crasso orientar o profissional, usar a máscara cirúrgica atendendo o paciente, supondo que não há aerossol. Sempre há aerossol. Só que há o aerossol natural, que é esse que nós estamos conversando e falando, e o aerossol muito mais forte, muito mais contaminado, muito mais amplo, que é esse que eu estou mostrando quando você aciona um aparelho, Alta rotação. um motor. Sim, que não é só alta rotação. A própria seringa tríplice também. Então, isso fica... A própria cuspideira funcionando, se não estiver vedada, ela é um vulcãozinho de aerossol. Ok? Sim. Isso precisa ficar claro, porque são coisas simples que você pode aí já eliminar muito dessa contaminação. Eu coloquei para você uma foto de uma boca onde esse aerossol está saindo e mostra as glândulas salivares. Isso é para duas questões. Tanto o aerossol natural que a gente emite quando está falando, quanto a quantidade excessiva que foi encontrada em necrópsia de cadáveres com Covid-19, isso nos Estados Unidos e na Itália, onde no soalho bucal e na impregnação dessas glândulas, uma quantidade muito grande de vírus. Isso quer dizer que, quando a pessoa está falando, ela está aerosolizando toda essa saliva com os vírus. Então, não adianta dar bochecho 3, 4 vezes por dia, porque você vai diminuir naquele momento, sim. Pode até eliminar aqueles vírus daquele momento, mas em seguida, como a própria fisiologia faz, nós estamos falando, se eu não tivesse saliva na boca, eu não conseguiria respirar. Então, essa saliva que é colocada a cada segundo dentro da sua boca, através das suas glândulas, se você é portador assintomático ou sintomático, você também está eliminando novos vírus que estão saindo das suas glândulas. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Perfeito. Tá? Existe um tropismo, talvez, do vírus também pelas glândulas, então, né? Muito grande. Inclusive, Perfeito. talvez seja feito um exame de saliva, como nós já temos exame de HIV por saliva, talvez no futuro próximo a gente tenha, além do exame rápido, do teste rápido para IgG e IgM, pela saliva ter, aí tem que ver a época, tem que ver tudo isso, né? Mas é um local de predileção do novo coronavírus. Tanto quanto o pulmão, hein? A ponto de ser comparável à impregnação de pulmão. Então, isso é importante para que nós, profissionais do sistema estomatognático, tomemos a direção do problema e nos tornemos um orientador, uma pessoa que tenha a propriedade para falar com os nossos pacientes. Se todo dentista conversasse com seu paciente, a gente ia diminuir toda essa contaminação no sentido comunitária. Eu não estou falando do consultório, estou falando comunitária. Então, mande um vídeo para os seus pacientes, peça para que eles usem máscaras, peça para que ele não fique fazendo nenhum bochecho mirabolante, peça para que tenha esse distanciamento social, cuide da higiene de mãos, da tosse com etiqueta. Eu acho que a gente deve isso ao nosso paciente. O paciente agora está desesperado. Precisa trabalhar, precisa sair, não tem dinheiro,
enfim, o governador fala uma coisa, o presidente fala outra, o prefeito fala outra. Você, como dentista, é alguém que o seu paciente confia muito. Então, fale com ele. Grave um vídeo e mande para todos pelo WhatsApp. Vai ser um conforto para o seu paciente, dizendo que você está se adaptando, se precisar, você está ali para atender esse paciente de uma maneira segura. É uma forma humana, é humanizar esse seu atendimento, dizendo para ele que você está ali se ele tiver alguma dúvida, porque você é um profissional de saúde. Você precisa se colocar nessa posição também de orientação, sempre respaldado e em evidência. Por favor, em evidência científica. Tá? Luziane, tem algumas perguntas aqui do ambiente do consultório, né? Do ar-condicionado, de ser usado de forma ininterrupta, melhor ventilar, né? Sim, eu já tenho falado há bastante tempo que o ideal seria não usar ar-condicionado, mas a gente não vai conseguir fazer isso. Mas o ideal seria abrir a janela, pôr uma tela de vetores na janela e não usar o ar. Só que o profissional precisa de um conforto térmico para trabalhar, tanto para não passar frio, quanto para não passar calor. Que a gente tem tal, e eu tenho pessoas que já me disseram que a cidade está começando a esfriar muito e existe até um aquecimento central naquelas cidades da Serra Gaúcha e tal. Então, pensar no seguinte, quando você dispensa o paciente, você vai desligar o ar-condicionado ou o aquecedor, vai abrir a janela e deixar ventilar pelo menos por meia hora. Depois você vai fechar, fazer toda a troca de barreiras, colocar novamente aquelas barreiras plásticas onde você vai tocar. Obviamente, você vai desmontar todos os cacarecos do seu consultório, não vai ficar nada à vista. E o piso deve ser também higienizado a cada paciente com uma solução de hipoclorito. Tá? Perfeito. Em relação ao ar, eu acho que deve estar chegando por aí em algumas semanas alguns aparelhos que são portáteis, outros não, que vão dar uma boa resolução para que esse ar já seja pego, esse aerossol, na saída da boca do paciente. É isso que está se exigindo em outros países, né? Aparelhos manuais, portáteis. Portáteis peronomútil, não é portátil de mão, né? É um portátil do tamanho de um aspirador de pó. Mais ou menos. Certo. Lembra aquela Rose dos Jetsons? Lembro. Parece a Rose, um pouco mais baixinha. É aquilo lá. Quem diria, não? Quem diria a gente ter isso? Mas é mais ou menos isso. E lá dentro você tem uma série de filtros e você vai poder usar com segurança para diminuir ao máximo. Veja bem, você pode ter o equipamento mais caro do mundo, que você vai e chama um engenheiro hospitalar para colocar na sua sala, fluxo laminar. Nada disso vai te eximir se você não utilizar os EPIs. Não te exime de utilizar os EPIs. Não retirar máscara, óculos e gorro dentro da sala. Nem você, nem o paciente. O paciente entra de máscara e de óculos, tira a máscara para fazer o procedimento, terminou, ele põe, continua de óculos e de gorro. Ele só vai tirar o propé e o gorro lá na porta do consultório. Os pacientes, propé. Os profissionais, se tiverem um sapato só de uso do consultório, nem precisa do propé. Tá bom? Perfeito. Pediram também, Luziane... E o horário? Como é que tá o nosso horário aí? A gente tem mais 10, 12 minutos. Ai, que bom. Caiu, né? Sim, O melhor material para cobertura das canetas de baixa e de alta. O que você recomenda? Para barreiras, eu não gosto do papel filme do Bachipac. Não gosto. Não é que eu não gosto. Quando eu falo eu não gosto, não é que eu não vou com a cara, eu tenho alguma coisa contra a empresa. É porque cientificamente isso não me parece confiável. Não é confiável. Exemplo prático. Você pega uma carne moída na sua casa que você vai acondicionar na geladeira, passa um papel filme e põe na geladeira. Espera 3 horas e abre a geladeira. É o primeiro cheiro que você sente. Se fosse impermeável, você não sentiria esse cheiro. Entendi. Certo? Se fosse uma Tupperware, um plástico hermeticamente fechado, você abriria a geladeira e não sentiria o cheiro. Se você sente cheiro, é porque esse plástico não é tão impermeável assim. E nós sabemos que nós estamos lidando com um vírus nanométrico. Muito menor do que bactéria. Então, use plásticos, aqueles sacolés,
plásticos mais espessos e não, se possível, não usar. Pode Não usar o papel TNT, o TNT também, que são aquelas camisinhas de TNT, não usar o papel filme. Ou se usar, usar como uma primeira barreira e usar outra por cima, porque ele não é totalmente impermeável. Veja bem que a gente está trabalhando bastante com esse conceito de hidrofílico, hidrofóbico e hidrofóbico. permeabilidade, tá? Isso é muito Porque a importante gente nessa. precisa vedar que esse vírus passe para qualquer coisa que vá ter um contato com as nossas mucosas ou mãos. Obviamente, nós pensamos no seguinte: o que a gente imagina quando você tem um TNT para fazer essa camisinha, para fazer esse recobrimento? O TNT tem várias gramaturas, não tem? Tem. Os plásticos também. Nós temos plásticos mais espessos e nós temos plásticos menos espessos. Quando você tem um TNT fininho, que você olha de um lado para o outro, esse TNT não pode ser o seu avental, pode? Então ele não pode Não. ser um recobridor de caneta e nem de mangueiras. Entendi. Pense dessa forma para os plásticos. Quando nós pensamos no PVC, que seria o que nós utilizamos, ele é um dos menos impermeáveis. Existem os outros plásticos, polipropilenos finos também, que tem várias gramaturas, e os plásticos de sacola plástica transparente. Eu gosto de plástico transparente para fazer barreira. É aquele que você coloca água dentro, brincadeira de carnaval, pega água dentro e joga nos outros. Sim. Já viu? Aquele Já. plástico que é impermeável, é esse plástico que você vai confiar. Perfeito. Gramatura Tá? um pouco maior do que o do sacolé, por exemplo, né? Do Plástico geladinho. a gente não chama de gramatura, né? A Não, espessura, mas enfim, é aquele plástico impermeável, que você coloca água dentro de um saquinho e você não tem vazão. Entendi. Certo? Perfeito. Uma outra coisa importante é a troca desses plásticos. Tomar para não usar vassoura no consultório, para você não aerosolizar nada. A vassoura também aerosoliza, é uma palavra meio chatinha de falar, mas a gente não pode fazer isso com a poeira e névoa que já está no chão. Quando você passa a vassoura, você levanta. Aí demora mais um tempo para que ela baixe. Qual que é a melhor recomendação? É passar pano? Sempre um mop, né? Mop é o melhor, tá, gente? Em hospitais, em locais onde a gente vê o pessoal da área de serviço de saúde, de limpeza fazendo, ninguém usa pano de chão como nós usamos na nossa casa. É um mop, que é aquele redondinho que nós temos como se fosse uma vassourinha que é molhável lá dentro, de pano, e você tem até uma forma de torcer lá dentro para não ficar tão duro, tá? Sempre usando sabão e água, se tiver sujidade orgânica visível, e depois, num segundo momento, com o hipoclorito 1:3 em água. Se não tiver sujidade visível, vai direto no hipoclorito. Você demora nem 2 minutos para fazer isso. Perfeito. Tem uma diluição, alguma coisa de recomendação? Existem várias pessoas falando várias diluições. Eu fui atrás de um químico, de um bioquímico, para me dizer o que é melhor para o piso. 250 ml de hipoclorito, que seria a água sanitária que você compra no mercado, que vem a 2,5, para 3 partes de água. Então, seria 750 ml de água para 250 ml de hipoclorito. Perfeito. Lembrando que não vai ficar muito forte, já dando uma informação, porque o hipoclorito, ele vai perdendo a concentração quando ele não está sob refrigeração, isso é científico, e não está em algum local que seja fechado em recipiente âmbar. Dificilmente você vai comprar algo no laboratório refrigerado em recipiente âmbar. Isso quer dizer que quando você faz a mistura, já não tem aquela concentração que está no rótulo. Por isso que 250 ml para 750 não é muito forte, porque você já, com a temperatura, você já não tem aquela concentração que deveria ter, que está no rótulo, que seria 2,5.
tá? Luziane, a gente tem um pouco mais de 5 minutos, né? A gente ficou algumas perguntas, ó, teve 91 perguntas que a gente nem vai conseguir falar nada. Você vê Mas a gente vai se falando, a gente vai sim, conversando, a gente vai aprofundando. Tem outras coisas que nós não falamos, por exemplo, os exames, os testes. Tomar cuidado para não sair desesperado fazendo teste em todo mundo, porque dependendo da fase que esse paciente está, você vai ter uma legião de falso negativo. É importante os testes? É importante, no sentido de saúde pública, até para você mapear como é que estão as pessoas que você trabalha, é importante. Aí atrás de você tem um esquema que mostra, onde nós pensamos em 2 testes. O padrão ouro é sempre o PCR, que é aquele que é feito suave, que a gente vê na TV e tal. Esse, na verdade, ele identifica o vírus, ou seja, um pedaço do vírus, que seria o RNA, que é amplificado, então por isso que não sai na hora o resultado. Esse é muito mais seguro. Ele tem erros, pouquíssimos erros. Ele normalmente tem uma porcentagem de assertividade muito grande. Só que ele é caro e ele demora para fazer. uhum. Em termos populacionais ou até em termos domésticos, a gente pode comprar na farmácia, comprar em alguns locais esse que vai te dar a presença do anticorpo. Mas como nós já dissemos, anticorpo você não cria de um dia para o outro. Você pode esperar, demorar, essa janela imunológica muda um pouquinho de pessoa para pessoa, mas você pode estar infectado, se infectar hoje, amanhã, no máximo você já começa a expelir vírus de forma que você vai transmitir, e você pode demorar até 4, 5 dias para formar a IgM, que seria o IgM, é o primeiro anticorpo, que é marcador de anticorpo, onde esse vírus é detectado como se fosse positivo. Esse exame detecta como se fosse positivo. O IgG já seria a memória e aquele anticorpo que aparece depois do 7º dia, depois da 2ª semana, ou quando você já está em convalescência. Então você tem que entender um pouquinho isso também, porque se você começar a colocar esse teste para todas as pessoas sem entrevista prévia e sem acompanhamento dos próximos 5 dias, uma semana, pode ser que essa pessoa teste negativo hoje, daqui 5 dias já testa positivo. Então, é importante? É 100% seguro? Não. É muito menos seguro do que o PCR. Mas eu vou comprar e eu vou fazer. E eu aconselharia os dentistas a fazerem pelo menos a cada 15 dias neles e na sua equipe. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Boa dica. Assim como medir a sua temperatura 2 vezes por dia, de manhã e no final do dia. E a temperatura corpórea da sua equipe também. Se passou dos 37,3, 37,5, isso é muito discutível, esse número. Veja se isso é mesmo, vai se perdurar por algumas horas, meça de novo e fique em quarentena, porque pode ser um primeiro já sinal. Tá? Vamos fazer uma... A gente não tem tempo hábil, a gente tem 2 minutinhos, Luziane. Uma hora tá, não, você colocou não do nosso dá. curso. Vamos, na verdade, eu recebo muita pergunta. fazer um convite para o pessoal, né? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de falar mais uma vez de um assunto que eu Eu amo que estudar agradeço. há quase 3 décadas. Ai, dói tanto falar quase 3 décadas, porque é lógico que eu comecei com 10 anos de idade, então eu tenho 40 anos. Não, 40 anos, tá tranquilo. Então, as pessoas ficam ensandecidas com essas informações, às vezes muito preocupadas. Eu recebo cerca de, 300, 400 directs por dia, eu não consigo responder. Então, se você conseguiu entender basicamente, aplique isso. Se você precisa de uma outra informação mais a miúde, a gente tem esses cursos que são cursos ao vivo comigo de 3 horas, são 2 formatos. Esse é o primeiro formato e tem o formato do curso, eu ainda fico 1 hora com você, só com você, eu e você, explicando e adequando o seu protocolo personalizado. Não adianta mandar direct, tem que ser por e-mail. Bom, muito obrigada, cuidem-se muito. Eu que agradeço.
Fiquem em casa, esse mês vai ser terrível. Temos muitas novidades, infelizmente, e cuidem-se muito, tá? Infelizmente. Luziane, meu agradecimento de coração por você Obrigada. ter participado e ter trazido tantas informações aqui para o pessoal da CD Concursos, né? Os Muito CD obrigada. concurseiros. E muito obrigado pela parceria aí. Gente, Imagina, muito obrigada. obrigado. É impossível de responder mais de 100 questões. Façam o curso com a doutora Luziane. Obrigada. Deixa gravada essa live, acho que vale a pena.